Já não é de hoje que partidos nanicos recorrem ao Supremo Tribunal Federal quando não conseguem vencer aí os seus opositores nas sessões da Câmara ou do Senado, que são os fóruns legítimos para as discussões e decisões que muitas vezes vão impactar a rotina de milhões de brasileiros. Mas o curioso na nossa política é que justamente aqueles que tanto defendem a democracia são os primeiros a afrontá-la. Dizem que a democracia é o sistema político no qual os indivíduos todos iguais perante a lei escolhem livremente os seus representantes para que lutem pelo bem comum. Bem, nós estamos testemunhando aí que nem sempre os indivíduos são iguais perante a lei e que muitos dos seus representantes não lutam pelo bem comum, mas sim pelos seus próprios bens. E tem aqueles que, quando lutam, perdem, não se conformam com a decisão da maioria e recorrem a uma outra instância que nunca é, nunca foi, nem será a instância adequada aí para contestar e interferir nas decisões do parlamento. O Supremo poderia dar um basta nesse tipo de artimanha, mas não faz nada, talvez por conveniência. Diz que se provocado precisa agir. Mas se não tivesse essa obsessão em querer controlar, tomar conta de tudo, e respeitasse a independência entre os poderes e agisse como uma corte constitucional realmente, ele poderia não aceitar essas ações, que após a decisão do parlamento teriam que ser respeitadas por todos. Afinal, isso é democracia, né? A maioria decide. E quem no poder legislativo eventualmente não se conformar, recorre, mas não ao judiciário, e sim a instâncias vinculadas ao seu próprio poder. Mas o Congresso também se omite porque ele poderia criar mecanismos para impedir que decisões votadas em plenário e amplamente discutidas fossem levadas ao judiciário por partidos perdedores, que na realidade são a minoria nas casas e que nunca se conformam com a derrota pela via democrática. Ouvimos muito sobre a independência dos poderes. Mas o que vemos hoje aí é uma interdependência entre dois deles. E numa eventual disputa entre esses poderes, onde se junta dois, o outro tende a sair derrotado ou até mesmo desmoralizado. Sobretudo quando muitos dos seus membros têm contas a prestar com a justiça e não partem para o embate saudável e necessário para a manutenção dessa independência. Nesse episódio do IOF, o governo resolveu recorrer ao Supremo. É legítimo, faz parte do jogo. Embora ele tenha um argumento aí baseado na Constituição, o governo peca por transformar em arrecadatório um imposto que é regulatório. Numa corte isenta, a gente teria aí uma boa discussão sobre esse tema. Mas diante da dobradinha do Executivo com o Judiciário, a gente já pode imaginar qual vai ser o resultado. Só que antes do governo decidir judicializar a questão, todos nós vimos aí o PSOL, por intermédio do deputado Guilherme Boulos, entrar no Supremo com uma ação contestando a decisão dos seus pares. Essa ação não deveria ser aceita pelo tribunal. Mas no Brasil de hoje, a democracia anda meio aleijada. Todo mundo pensa que manda. O povo, porque é o titular do poder, o Congresso, porque representa o povo, o governo, porque também se considera representante do povo, pelo menos de parte dele. E aí a gente vê muita gente mandando e ninguém obedecendo. E se ninguém obedece, é porque está faltando chefe, né? E aí o judiciário, que se considera superior a todos eles, assume esse papel. E pior ainda, acha que o povo é ignorante e precisa de boas doses de civilidade. E olha, quem disse isso nunca recebeu um voto sequer. Mas se a democracia implica em liberdade, chefe pressupõe obediência, chefe e democracia não vão combinar nunca, né? Porque o chefe concentra poder e a democracia espalha o poder para todo mundo, não é verdade? Hoje o Brasil caminha de forma desorganizada. Um governo gastador, travado e muitas vezes incompetente, que recebe tratamento especial do poder aliado. Tem um Congresso aí que tem maioria que pensa muito mais em emendas do que nas necessidades reais da população e que se acovarda diante de decisões inconstitucionais, segundo muitos juristas. E um Supremo que quer fazer tudo, legislar, investigar, julgar. E aí a pergunta que fica é,
Será que o Brasil ainda é uma democracia de verdade?